A culpa do pecado ter entrado na terra é da mulher, por ela ter comido o fruto primeiro e ter oferecido ao seu marido. Muitos especulam que ela é a culpada, mas na verdade há algo mais profundo sobre isso que você precisa saber. A história de Adão e Eva, descrita nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é uma das narrativas mais profundas e significativas da Bíblia. Este relato não apenas explica as origens da humanidade, mas também revela a introdução do pecado no mundo, com consequências que ecoam até os dias de hoje. Essa história é fundamental para entendermos a condição humana, nossa separação de Deus e a necessidade de redenção. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, colocados em um ambiente perfeito, o Jardim do Éden, para viverem em comunhão direta com o Criador. No entanto, essa relação foi rompida pela desobediência, inaugurando a realidade do pecado e da morte. Mais do que um simples evento histórico ou alegórico, a queda de Adão e Eva é uma narrativa que carrega verdades espirituais universais. Ela nos ensina sobre a liberdade de escolha dada por Deus, o engano do pecado, a responsabilidade humana e, acima de tudo, o plano de redenção que Deus já havia preparado antes mesmo da fundação do mundo. Neste roteiro, mergulharemos em detalhes sobre os acontecimentos no Jardim do Éden, analisando o papel de Adão e Eva, o impacto de suas escolhas, as consequências para a humanidade e, por fim, o plano perfeito de Deus que trouxe redenção por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão. Essa jornada nos ajudará a compreender mais profundamente por que o pecado entrou no mundo e como a graça de Deus nos alcança por meio de seu Filho. Imagine um lugar perfeito, onde a harmonia reinava e cada elemento da criação refletia a bondade e a sabedoria do Criador. O Jardim do Éden era um paraíso único, um reflexo da intenção de Deus para a humanidade. Neste cenário ideal, Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, à sua imagem e semelhança. Eles eram dotados de inteligência, emoções e principalmente de livre-arbítrio, capacitados a tomar decisões e a viver em uma relação direta e íntima com o Criador. O Éden não era apenas um jardim, mas um ambiente de plenitude, repleto de beleza e abundância. Ali havia toda sorte de árvores frutíferas que não apenas satisfaziam as necessidades físicas, mas também ofereciam deleite e prazer. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores que se destacavam entre as demais. A árvore da vida, que simbolizava a imortalidade e a comunhão eterna com Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a capacidade de discernir e a responsabilidade moral diante das escolhas. Deus deu a Adão uma instrução clara e direta, registrada em Gênesis 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Essa ordem, longe de ser arbitrária, era uma expressão do amor e da sabedoria de Deus. Ao limitar o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não apenas estabelecia um limite moral, mas também protegia os seres humanos das consequências devastadoras do pecado que eles ainda não conheciam. A proibição servia como um lembrete de que a verdadeira liberdade só é possível dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus, que conhece o que é melhor para a sua criação. A árvore da vida, por outro lado, oferecia a perspectiva de uma existência eterna em comunhão com Deus. Sua presença no Éden indicava que a vida plena e perfeita estava disponível para Adão e Eva, contanto que permanecessem em obediência e confiança no Criador. O Éden, portanto, não era apenas um lugar físico, mas também um símbolo do propósito divino para a humanidade. Viver em uma relação de amor, confiança e obediência com Deus.
A presença das duas árvores no centro do jardim representava a liberdade humana de escolher e a responsabilidade que vem com essa liberdade. A escolha de obedecer ou desobedecer à instrução divina seria o primeiro grande teste da relação entre Deus e a humanidade. Assim, o Jardim do Éden era mais do que um cenário paradisíaco. Era o palco onde a história da humanidade começaria, onde a perfeição divina seria testada pela liberdade humana e onde os planos eternos de Deus começariam a se desenrolar. No capítulo 3 de Gênesis, a narrativa assume um tom sombrio com a entrada do tentador, representado pela serpente. Descrita como mais astuta que todos os animais criados por Deus, a serpente aparece com um propósito claro: enganar e induzir Adão e Eva a desobedecerem ao Criador. Este momento marca o início de uma batalha espiritual que se desenrolaria ao longo de toda a história humana. A serpente inicia o diálogo com Eva, lançando uma pergunta sutilmente distorcida, destinada a semear dúvida sobre a bondade e a veracidade de Deus. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Uma pergunta enganosa, pois Deus havia dado a Adão e Eva liberdade para comerem de todas as árvores, exceto uma. Essa abordagem astuta sugere que Deus estava restringindo algo injustamente, plantando a ideia de que ele não era totalmente confiável ou generoso. Eva responde à serpente, mas demonstra já estar confusa ao distorcer as palavras de Deus. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Embora Deus tivesse proibido comer do fruto, ele nunca disse que tocá-lo era pecado. Essa adição à ordem divina revela como a dúvida lançada pela serpente começou a alterar a percepção de Eva sobre as intenções de Deus. A serpente, percebendo essa brecha, intensifica sua investida. Em uma declaração ousada e mentirosa, desafia diretamente a palavra de Deus: certamente não morrerão. Essa afirmação contradiz a advertência de Deus e apresenta a ideia de que ele estaria ocultando algo. A serpente continua, oferecendo uma visão distorcida da proibição divina. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui, a serpente apela ao desejo humano de autonomia e poder, sugerindo que Deus estaria privando Adão e Eva de algo extraordinário. A promessa de serem como Deus era sedutora, despertando a curiosidade e o orgulho. A descrição seguinte mostra como Eva foi seduzida de várias formas. O fruto parecia agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para adquirir sabedoria. Esse apelo visual, físico e intelectual tornou a tentação irresistível. Eva, então, tomou do fruto e comeu. Mas o impacto do pecado não terminou aí. Ela deu o fruto também ao seu marido, Adão, que estava com ela, e ele também comeu. É importante notar que Adão estava presente durante toda a interação, mas permaneceu em silêncio. Sua escolha de participar foi consciente, sem a persuasão direta da serpente. Isso é crucial, pois a responsabilidade pelo pecado original recai sobre ele como cabeça da humanidade. Nesse momento, tudo mudou. O ato de desobediência rompeu a relação perfeita entre Deus e o homem, e o pecado entrou no mundo. Os olhos de ambos se abriram, mas não como esperavam. Em vez de sabedoria divina, experimentaram vergonha e medo. Eles perceberam que estavam nus e tentaram cobrir-se com folhas de figueira, uma tentativa inadequada de lidar com as consequências do pecado. Esse evento, aparentemente simples, foi na verdade o ponto de ruptura que trouxe o caos à criação perfeita de Deus. O que parecia ser uma escolha individual de Adão e Eva acabou afetando toda a humanidade, introduzindo a morte, o sofrimento e a separação de Deus no mundo.
Embora Eva tenha sido a primeira a comer do fruto proibido, a Bíblia enfatiza que a responsabilidade maior pelo pecado recai sobre Adão. Isso é claramente expresso em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa ênfase não implica uma minimização da transgressão de Eva, mas destaca o papel único de Adão como representante da humanidade perante Deus. A compreensão teológica da responsabilidade de Adão está fundamentada em várias razões importantes. Primeiro, que Adão recebeu a ordem direta de Deus. Antes mesmo da criação de Eva, Deus deu a Adão a instrução clara sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Isso significa que Adão tinha a responsabilidade de guardar essa instrução e assegurar que ela fosse seguida. Ele deveria transmitir essa ordem a Eva de forma fiel e protegê-la de qualquer influência contrária. Em segundo lugar, Adão estava presente durante a tentação. O relato em Gênesis 3, verso 6, sugere que Adão estava com Eva enquanto a serpente a tentava. Ela tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Adão não era um observador passivo. Ele estava ao lado de Eva enquanto ela dialogava com a serpente e fazia sua escolha. Ele teve a oportunidade de intervir, corrigir a distorção das palavras de Deus feitas pela serpente e impedir Eva de tomar o fruto. No entanto, ele permaneceu em silêncio, permitindo que a transgressão ocorresse. Terceiro, a autoridade espiritual de Adão. Como o primeiro homem criado por Deus, Adão foi estabelecido como o líder espiritual da humanidade e da criação. Ele recebeu a responsabilidade de nomear os animais, cuidar do jardim e exercer domínio sobre a terra. Sua posição de autoridade não era apenas funcional, mas também espiritual. Quando Adão comeu do fruto, ele não apenas desobedeceu a Deus, ele falhou em seu papel de liderança e proteção espiritual. Sua decisão foi consciente e deliberada, diferentemente de Eva, que foi enganada pela serpente. Quarto, a representação federal de Adão. Na teologia cristã, Adão é frequentemente visto como o cabeça federal da humanidade, um representante de toda a raça humana. Sua escolha de desobedecer a Deus não afetou apenas a si mesmo, mas trouxe o pecado e a morte a todos os seus descendentes. Isso é enfatizado em Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Essa representação é fundamental para entender o plano redentor de Deus. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação veio por meio de outro homem, Jesus Cristo, que é chamado de o último Adão, em 1 Coríntios 15. E por último, Adão e a ruptura com Deus. Ao comer do fruto, Adão não apenas quebrou uma regra, ele quebrou sua comunhão com Deus. Ele escolheu seguir sua própria vontade em vez de confiar na soberania de Deus. Esse ato de rebelião resultou em consequências imediatas e abrangentes. Vergonha e culpa, separação de Deus, demonstrada pelo medo e tentativa de se esconder, o julgamento divino que afetou a humanidade, a natureza e até mesmo o relacionamento conjugal de Adão e Eva. Adão não foi apenas culpado por sua própria transgressão, mas também por não cumprir seu papel de proteger Eva e a criação da influência do mal. Seu fracasso como líder espiritual contribuiu diretamente para a queda da humanidade. A culpa de Adão é destacada não para condenar eternamente a humanidade, mas para enfatizar o plano glorioso de redenção por meio de Jesus Cristo. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a salvação veio por meio de outro.
Em Romanos 5, verso 17, lemos: Se pela ofensa de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus, o segundo Adão, reverteu as consequências do pecado por sua obediência perfeita. Enquanto Adão trouxe morte e condenação, Cristo trouxe vida e justificação para todos os que creem nele. Assim, o plano de Deus para a redenção é um testemunho da sua graça e da sua justiça, demonstrando que, apesar do fracasso de Adão, a humanidade pode encontrar restauração em Cristo. O ato de desobediência trouxe consequências imediatas e eternas. Adão e Eva perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus. O relacionamento direto e harmonioso com o Criador foi rompido. Deus pronunciou juízo sobre a serpente, Eva e Adão. A serpente foi amaldiçoada a rastejar e ser inimiga da descendência da mulher. Enfrentaria dores intensas no parto e teria desejo pelo marido que a governaria. Adão foi condenado a trabalhar arduamente para extrair o sustento da terra, que agora produziria espinhos e ervas daninhas. Mas o maior impacto foi a separação espiritual entre Deus e a humanidade. O pecado trouxe a morte, tanto física quanto espiritual, como resultado inevitável. Mesmo no momento da queda, Deus anunciou uma promessa de redenção. Em Gênesis 3, verso 15, ele declarou: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este versículo é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa da vinda de Cristo. Jesus, como descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente e venceria o pecado e a morte. Em contraste com Adão, que trouxe o pecado ao mundo, Jesus é apresentado como o último Adão, aquele que trouxe a redenção. Em 1 Coríntios 15, 21, lemos: Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade. Sua ressurreição garantiu a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que crerem nele. A história de Adão e Eva não é apenas um relato sobre a queda, mas também sobre a graça e o amor de Deus. Apesar do pecado ter entrado no mundo por meio de Adão, a salvação veio por meio de Jesus Cristo, como está escrito em Romanos 5,18. Portanto, assim como uma só ofensa resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Deixe seu comentário. Você acredita que podemos aprender mais sobre o amor de Deus ao entender a história de Adão e Eva? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.